Fala aí, galera, vai tudo bem? E hoje a gente vai começar geometria, né? Sair um pouco de álgebra e entrar em geometria. Vamos começar falando de áreas e eu quero que você preste muita atenção, porque esse é um assunto que vai ser usado sempre, né? Vai passar pelo sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. É um assunto que a gente sempre volta e bate de uma maneira diferente, mais aprofundada. Então, a gente vai falar sobre área e eu quero que você pegue seu livro, tá lá na página 21, se você está assistindo e é do Colégio Imaculada Conceição. Se você não, só se acompanhar aqui com o livro comigo, beleza? Então, ó, como é que funciona a ideia de área? A ideia de área é a ideia de preenchimento, não é a ideia de tamanho assim, né? Ah, quanto tá medindo isso daqui? Não, é uma ideia de quanto cabe dentro de um quadradinho. Quanto cabe dentro, entendeu? Então, tudo pintado aqui de laranja é a área. E como é que a gente calcula a área de uma maneira primórdia, né? Não é assim que a gente vai calcular daqui pra frente. Isso é só pra gente entender o conceito de área, o que eu vou falar agora. Mas depois a gente vai aprender fórmulas que a gente aplica muito mais rápido e sucinto, tá? Então, qual a ideia de área? Imagina um quadradinho desse daqui. E cada quadradinho desse tem uma unidade. Sula, como assim uma unidade? É 1 centímetro, ou 1 metro, ou 1 quilômetro. Você decide qual vai ser a unidade. Mas que seja uma unidade. Qual é a área desse quadradinho aqui? É 1 metro, no caso se for metro, né? 1 metro quadrado, ou 1 centímetro quadrado. Isso é a área de um quadradinho só. Considerando isso, tá, gente? Considerando que é um quadrado, os lados são iguais, considerando uma unidade de lado. Então, vamos supor que daqui até aqui meça 1 centímetro e daqui até aqui meça 1 centímetro também. Então, esse quadradinho, qual é o espaço dele, né? O quanto que ele ocupa de área? Uma unidade quadrada. E aí, a unidade é você que vai escolher se o problema não disser. Você pode pensar em metro, centímetro, quilômetro, não importa. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, olha esse retângulo todo, né? O retângulo todo, como é que eu faço para calcular com essa ideia intuitiva, né? Ainda sem fórmulas, ainda sem a parte prática. Como eu poderia ver a área desse retângulo todo? Bom, se um quadradinho tem 1 metro quadrado, então é só eu contar quantos quadradinhos tem aqui. Você concorda comigo? Porque se aqui tem 1 metro quadrado, você pegar mais um, tem 2, você pegar 3, 4, 5, e eu vou contar tudo aqui. Caramba, Sula, mas aí eu vou ter que ficar contando um por um? Então, se você não sabe da dica que eu vou falar agora, você vai ter que contar. Mas como eu vou te ensinar uma dica agora, você vai precisar fazer isso. Toda vez que você tem uma região retangular, quadrada, tá? Nesse estilo, e você tem vários quadradinhos iguais, como que você faz para calcular quantos quadradinhos tem em tudo? Preste atenção nesse visu. Você conta quantos quadradinhos tem na horizontal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quantos tem na vertical? Horizontal e vertical. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, se eu tenho 9 quadradinhos aqui e 5 quadradinhos aqui, sabe quantos quadradinhos eu vou ter nesse preenchimento? 9 vezes 5. Então, eu vou ter 45 quadradinhos. E aí, pergunta, se cada quadradinho tem 1 metro quadrado, supor metro, né? Se eu tenho 45 quadradinhos, quanto vou ter de área? 45 metros quadrados, no caso aqui que eu escolhi o metro para ser minha unidade. Daí também vem a fórmula para calcular a área do retângulo do quadrado. Qual é a fórmula? É a base, né? Ou seja, ó, quantas unidades eu tenho aqui? 9 vezes a altura, 5. Tudo bem? Daí, a gente tem a fórmula, né? Temos a fórmula para calcular a área do retângulo e a do quadrado, porque é a mesma ideia. Eu vejo quantos centímetros ou quantos metros tem aqui, e quanto de base, né? E quanto tem de altura. Gente, só é importante lembrar, tá, gente? A altura sempre tem que estar reto em relação ao que você chamar de base. Tá bom? Você pode chamar várias coisas de base. Por exemplo, se você quiser chamar isso aqui de base, quem vai ser a altura? Isso daqui. Porque a definição de altura é você chegar na base de maneira reta, tá bom? Imagina que eu tenho
Eu tô aqui, ó. Aqui tá a sulamita. Fazer o cabelo cacheado. Aí, eu quero medir minha altura. Eu vou pegar a fita métrica, vou posicionar aqui na ponta da minha cabeça e vou esticar a fita métrica aqui pro chão. Vou fazer isso, gente? Óbvio que não, porque... O que você vai falar pra mim? Por que isso não vai ser minha altura? Vai sair muito mais do que minha altura, né, na verdade. Por que não vai ser minha altura? Você vai falar o quê? Sula, a fita métrica não tá reta, né? Tem que estar reto. A fita métrica para medir minha altura tinha que estar reto, mas reto em relação ao quê? Reto em relação ao chão para mim, que é a minha base. E o que é reto pra gente? É o ângulo de 90 graus, é um ângulozinho reto. Agora imagina que eu tô num morro. Então eu tô aqui, ó, olha como é que eu tô, ó. Tô em pé aqui no morro. Agora a minha altura vai ser isso aqui. Olha aqui, se eu fizer na mesma direção que tá aqui, olha o que acontece com a altura. A minha altura vai ser isso aqui, gente? Não, porque agora em relação ao chão, o que aqui tava reto, aqui já tá torto. Então a minha altura vai ser uma coisa assim, ó. Por quê? Quem disse se tá reto ou não é o chão, ó. Tem que estar reto em relação ao meu chão. O que é o chão na geometria pra gente? É a base, tá bom? Então, presta muita atenção, porque às vezes nos exercícios aparecem figuras, aparecem medidas que muita gente acha que é a altura. E não é, tá? A altura tem que estar reto em relação à base. Tudo bem? Isso é muito importante. Então, como é que calcula a área do retângulo e do quadrado? Gente, da mesma fórmula, base vezes altura. Sula, mas tá diferente aqui no quadrado. Por que tá diferente? Porque o quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, não preciso diferenciar base e altura, porque, na verdade, a base e a altura é a mesma medida. Então, em vez de falar base vezes altura, ele fala lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Porque toda vez que você multiplica uma coisa por ela mesma, dá ela ao quadrado, né? Se você faz 5 vezes 5, é 5 ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Lado vezes lado, lado ao quadrado. Tudo bem? Isso, gente, são fórmulas que você já tem que ir guardando e gravando, tá? Não vou botar isso na prova mais pra frente, né? Quando a gente tiver a prova presencial, você tem que saber. A fórmula para calcular o preenchimento de um retângulo, ou preenchimento, né, a área de um quadrado, é só você fazer base vezes altura. Vai ser base vezes altura se estiver no retângulo e vai ser lado vezes lado se a gente estiver no quadrado. Tudo bem? Agora, vamos para o paralelogramo. Gente, o que é um paralelogramo? Na verdade, o que define o paralelogramo é ele ter os lados opostos paralelos. Tá vendo? Ó, esse lado aqui tem a mesma inclinação que esse. E esse lado aqui, que é oposto a esse, também tem a mesma inclinação. Então, tá vendo? Os lados opostos são paralelos. O que não seria paralelo? Se aqui tá inclinado e aqui não tá inclinado. Aí não é paralelo, tudo bem? Um paralelogramo é isso. É um quadrilátero que tem os lados opostos, ou seja, o que tá diferente um pro outro, paralelo. Tem a mesma inclinação. Isso é um paralelogramo. Daí, a gente tira que, na verdade, o retângulo que a gente acabou de ver é um paralelogramo. O quadrado que a gente acabou de ver também é um paralelogramo, tá bom? Todos eles são paralelogramos. Como é que faz para calcular a área de um paralelogramo? Mesma fórmula lá do retângulo do quadrado, até porque todos eles são paralelogramos. Paralelogramos, né? Cuidado aí com trava-língua. É base vezes altura. E aqui a gente tem a noção do que eu estava falando de altura na página anterior. Por quê? Muita gente vai pegar esse tamanho aqui e vai achar que isso aqui é altura, mas isso aqui não é altura, porque se isso aqui é base, isso aqui tá torto em relação à base. A altura vai ser o tamanho que vai do topo da figura e chega no chão, formando um ângulo reto. Muito cuidado com isso, tá? Então, vamos supor que aqui mede, sei lá, 10. Aqui mede 8. E esse tamanho aqui mede 6. Muita gente vai fazer 10 vezes 8, vai estar errado. É 10 vezes 6 a área aqui. Então, a área seria 10 vezes 6, que dá 60. 60 o quê? Unidades quadradas. Se for metro, metro quadrado. Se for centímetro, centímetro quadrado, e assim vai. E como é que faz para calcular a área do losango? Gente, o losango é parecido com a pipa, né?
que os garotos ou as meninas gostam de soltar. Não sei nem se hoje essa geração faz isso, né? Porque tá tão, ó, pegada aí no celular. Mas enfim, na minha época, os meninos soltavam muita pipa. Isso aqui tem o formato de uma pipa. O que que vai dizer se eu tô dentro de um losango ou não? Primeira coisa, todos os lados do losango têm o mesmo tamanho. Se é um quadrado, calma, o quadrado, para ser um quadrado, basta o quê? Ter todos os lados iguais, certo? Não, não tá certo. Para ser um quadrado, além dos 4 lados iguais, eu tenho que ter todos os ângulos iguais a 90 graus. Então, você olha aqui, ó, que a gente tava vendo na página anterior, todos os ângulos, ó, são de 90 graus. Agora, aqui no losango, embora todos os lados tenham o mesmo tamanho, esse ângulo aqui, além de não ser 90 graus, é diferente desse. Esse aqui é um ângulozinho menor que esse, tá? Então, o losango, o que a figura tem que ter para ser considerado um losango? Primeiro, todos os lados iguais. Segundo, os ângulos opostos têm que ser iguais. Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. E terceiro, se você traçar uma diagonal, né, na vertical ou na horizontal, essas diagonais, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Elas se cruzam de maneira reta, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem essa diagonal maior, que a gente vai chamar de Dzão, e essa aqui é a diagonal menor, que a gente vai chamar de Dzinho, D minúsculo. Como faz para calcular a área do losango? É o Dzão vezes Dzinho dividido por 2, tá bom? Gravem essa fórmula, ok? Aí, vamos fazer um exemplo que tá até no livro aqui embaixo. Então, olha esse losango aí, ó. Peraí. O losango tem a diagonal maior como 6 e a diagonal menor como 4. Qual vai ser a área dele? Vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. É só você fazer essa conta, ó. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2 dá 12. E aí, 12 unidades quadradas, ok? Agora, vamos para a área do triângulo. E tem um macete muito bom para você decorar a área do triângulo de maneira rápida. Se você reparar, a gente viu aí a área do paralelogramo, que é o quê? É base vezes altura. Se você olhar o paralelogramo e dividir ele por 2, o que que sai? 2 triângulos, né? Então, na verdade, um triângulo é um paralelogramo dividido por 2. Então, você pega a área do paralelogramo e divide por 2. Então, a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Top, moleza? Olha esse exemplo aqui, ó. A base mede 6, a altura mede 4. Então, a área, né, essa parte amarela aqui, vai ser o quê? Base vezes a altura, dividido por 2. Deu a mesma coisa do exercício passado, né? 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12. E aí, ó, a parada da altura, gente, que eu falei. Olha esse triângulo aqui. Isso aqui é a base. Isso aqui vai ser a altura? Não. Eu tenho que medir a altura do topo da figura até o chão de maneira reta, tá? Então, a base, que é 2, a altura vai ser 3, nesse caso aqui. Estamos falando de centímetros. A área vai ser o quê? 2 vezes 3, dividido por 2. 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. 3 centímetros quadrados. Tudo bem? Bom, agora a gente vai para a área do trapézio. O livro faz, assim, uma analogia, mas eu quero te ensinar um macete para você aprender isso aqui rápido, tá? Para você não ter que decorar muitas fórmulas. Você decorou a fórmula do paralelogramo, né? Que serve para o paralelogramo, retângulo e quadrado, que é base vezes altura. Beleza? O triângulo, você viu que é se eu pegar um quadrilátero, né? Desses que eu acabei de falar, e dividir por 2, dá um triângulo. Então, na verdade, a área do triângulo é a área que eu usava lá nos quadriláteros, né? No quadrado, paralelogramo, retângulo, base vezes altura, só que dividindo por 2. Beleza? Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Agora, olha para o trapézio. O trapézio, ele é como se fosse um triângulo. Só que um triângulo que foi tirado o biquinho dele. Ó, vê se você consegue visualizar isso que eu visualizei, ó.
Olha aí, vê se não era um triângulo que eu fui e cortei esse bico aqui. Então, você vai lembrar do trapézio como quem era um triângulo, beleza? Qual é a fórmula do triângulo? Base vezes altura dividida por 2. Não é isso? Então, a área do trapézio também é base vezes altura dividido por 2. Só que, qual é a diferença? O trapézio tem duas bases, galera. Tem isso aqui pode ser a base, se eu quiser deixar com a base maior no chão. E isso aqui também pode ser minha base. Se eu quiser virar, ele fica retinho, bonitinho no chão. Então, eu tenho uma base maior, que eu chamo de Bzão. O livro tá meio, não dá muito pra ler, mas é isso, é um B maiúsculo. E eu tenho uma base menor, que é o Bzinho, B minúsculo. Então, o que você vai fazer? Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, não é? Então, a área do trapézio também é base vezes altura dividido por 2. Só que como eu tenho duas bases, vai ser a soma das bases vezes altura dividida por 2. Eu pego as duas bases, é base vezes altura dividido por 2. Só que como o trapézio tem duas bases, eu pego a base maior mais a base menor vezes a altura, que a gente representa por H, dividido por 2. Tudo bem? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um trapézio, a base maior mede 5, a base menor mede 3. E a altura, 2. A altura não é isso e não é isso, né, gente? Que a gente já viu. Então, ó, eu somo as bases. 5 mais 3, 8, ó. 5 mais 3, ó. Aqui é o Bzão mais o Bzinho. Vezes a altura, que é 2, dividido por 2. 5 mais 3 dá 8. Esse 2 aqui, né, pode cortar. Então, acabou ficando 5 mais 3, 8. Se você fizesse a conta toda, ia ficar o quê? 5 mais 3, 8. 8 vezes 2, dividido por 2. 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 2, 8. Top? E é isso, galera. Agora eu vou deixar vocês com os exercícios, tá bom?